Bom dia, sexta-feira, 12 de maio, o Jornal da Manhã começa agora com as notícias regionais. Gostar de rosas é quase uma unanimidade entre as mulheres, por isso as floriculturas vendem muito nesse período do Dia das Mães. Mas esse ano as rosas estão um pouco mais caras. Isso porque a produção no campo caiu e pela lei da oferta e da procura, o preço disparou. Para não deixar a mamãe sem flores, o mercado oferece muitas opções de arranjos com outras plantas que também enchem os olhos. São 13 anos produzindo rosas, 6 hectares de área plantada. As vendas são feitas para mais de 50 cidades da Bahia e de Minas Gerais. Para atender a demanda do Dia das Mães, o roseiral é todo preparado. Essas redinhas são para proteger o botão e evitar que a rosa abra antes da hora. Proteger o botão da rosa para que quando a gente tem ela no roseiral, para ela não abrir e não queimar com a luz solar. E também para quando a gente encaminhar para os clientes, a gente poder acomodar em fardos e não estragar o botão da rosa. Mas o período do outono é complicado para a plantação. Os dias são mais curtos, o tempo mais frio e as doenças aparecem. A produção de rosas chega a cair 50%. De 1.000 dúzias por dia, o produtor só está conseguindo tirar 500. E com a pouca oferta, o preço acaba subindo. Como a procura é maior, a gente consegue compensar vendendo por um preço melhor. Se a gente vende durante o ano um pacote de rosas por 20 a 25 reais, nessa época a gente consegue botar de 30, 40 e até 50 reais. Porém, a gente não pode colocar um preço muito alto, porque senão espantaria os clientes que compram durante o ano inteiro. E a gente tem que preservar esses clientes. Então a gente põe só o aumento que compensa os custos. Nesse mês, boa parte da produção vai para as floriculturas. E lá, as rosas estão realmente um pouco mais caras. Um buquê como esse, com 1 dúzia de rosas, está saindo a partir de R$ 60. Esse ano, as rosas o produtor não conseguiu fazer com que elas, nessa data, tivessem maior quantidade. Mas estamos nos esforçando para não passar uma margem de lucro cada dia menor para que a gente possa oferecer para os nossos clientes a rosa também. É por isso que Selma investiu em variedades, begônias, gérberas, orquídeas, em embalagens caprichadas, vasos de louças ou até mesmo para pendurar na geladeira. As rosas há muito tempo que divide esse espaço com os vasos, que é uma variedade incrível, de beleza, de qualidade. Para agradar as mamães, nem precisa gastar muito. É por isso que aqui você consegue achar presentes a partir de R$ 4. Passar por agressões é difícil em qualquer momento, mas durante o parto a situação fica ainda mais complicada. E, infelizmente, muitas mulheres sofrem violência obstétrica e, às vezes, nem se dão conta disso. O assunto vai ser discutido hoje no auditório da OAB, em Vitória da Conquista. Luan Ferreira tem as informações. Uma pesquisa de 2013 indica que 1 em 4 mulheres já sofreram violência obstétrica, isso na hora do parto. É um problema antigo com um nome muito novo, atual, crescendo. E quem vai nos falar sobre esse problema, sobre essa situação, é a advogada Joana Rocha, que é presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, que está realizando um seminário sobre violência obstétrica. Doutora, o que seria isso? Violência obstétrica pode ser considerada qualquer ato realizado contra gestante, parturiente ou mesmo ao seu bebê, sem que esse ato seja devidamente informado ou esclarecido, ou ainda qualquer conduta desrespeitosa que atente contra a integridade, as opções, as preferências dessa gestante. A gente poderia dizer que, por exemplo, na hora do parto, o xingamento ou a não permissão de um acompanhante, isso poderia se caracterizar como violência obstétrica? Sim, porque nós temos atualmente uma série de leis que protegem o processo do parto e do nascimento e garantem à gestante um parto humanizado. Então, condutas do tipo dizer, na hora de fazer, não chorou, e agora está aqui gritando, ou simplesmente condicionar a entrada de acompanhantes,
são condutas que podem ser consideradas como violência obstétrica. É um problema antigo que está à tona neste momento, né? É um problema antigo com um nome novo. É importante que se esclareça, apesar da terminologia de violência obstétrica, não significa dizer que é violência praticada apenas pelo obstetra, pois a violência ela pode ser praticada por qualquer profissional de saúde envolvido no processo do parto e do nascimento. Ok, doutora, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, fica aí o convite. O evento acontece hoje, durante todo o dia, na OAB aqui em Vitória da Conquista. Voltamos ao estúdio. Agora o tempo. Veja a previsão para a Vitória da Conquista e outras cidades da região no mapa. Sol com algumas nuvens sem chuva em Guanambi nesta sexta-feira. Variação entre 17 e 23 graus. Predomínio de sol, mas com chuva pela manhã e à noite em Tapetinga. Oscilação térmica entre 17 e 29 graus. Céu nublado, sem chuva em Vitória da Conquista. A menor temperatura é de 15 graus e a máxima de 23. Sábado de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura varia entre 14 e 25 graus. O domingo das mães será de sol. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. E estudantes de escolas públicas de Vitória da Conquista criaram um jogo muito interessante que pode ajudar a manter a saúde em dia. É o Choices. Saiba como funciona na reportagem de Luan Ferreira e Humberto Filho. Vamos brincar um pouco? O que você acha? As frutas fazem bem para o nosso corpo? Que tal mais saladas diariamente, sim ou não? E hambúrguer, batata frita, refrigerante, lanche perfeito? A depender das suas respostas, esse jogo diz se você precisa rever alguns hábitos alimentares. Forma divertida de aprender. Ideia bacana desses 3 estudantes de escolas públicas de Vitória da Conquista. Passar horas e horas no computador ou no celular, acessando a internet, jogando. Uma realidade que Tiago, Luiz e Felipe conhecem bem. Eles têm 16 anos e tiveram o desafio de mergulhar no mundo da programação para criar um jogo que pudesse falar sobre hábitos alimentares e hábitos saudáveis. O desafio foi aceito. A gente sempre pensa que um jogo pode ser fácil, uma coisa assim, só que fazer ele é bem mais difícil do que a gente pensa. Só que, por mais que seja difícil, é bem divertido. Estamos aí há 6 meses, desenvolvendo esse jogo, a partir da ideia desses alunos de fazer algum jogo que pudesse ajudar outras pessoas a pensarem, a refletirem sobre alimentação saudável, sobre a prática de atividade física para a qualidade de vida, enfim, ajudar outros adolescentes de uma forma leve, divertida, interessante. O Choices, que em inglês significa escolhas, é um jogo de cartas. As respostas têm uma pontuação. Elas indicam, por exemplo, o colesterol e a saúde do jogador. Encarar o mundo da linguagem de programação, o começo assustou os estudantes, mas eles foram aprendendo a lidar com os códigos. A programação chega a ser meio complicada às vezes. A gente começa com um propósito, começa errando algumas coisas, depois descobrindo, voltamos tudo, até acertar tudo. O jogo demorou 6 meses para ficar pronto. Nesse tempo, muita pesquisa e a ajuda de uma nutricionista. Agora eles trabalham para liberar o jogo para o público. Entre a criação e a diversão, eles já perceberam o que deveriam melhorar no próprio comportamento. Alimentação, dormir mais, é uma coisa que eu estava precisando muito, que eu ficava muito de frente ao computador. O jogo foi o único projeto de educação básica convidado a participar de um seminário de jogos eletrônicos, educação e comunicação em Salvador. E é finalista de um concurso promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. Trabalho e reconhecimento que tem influenciado os estudantes na busca de mais formação. Eu quero fazer faculdade de alguma área dessa de ciência da computação, alguma coisa assim, porque eu vi e me interessei pelo assunto aí. Para rever nossos telejornais, você já sabe, g1.com.br/Bahia. Fique agora com as notícias estaduais no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você e um excelente fim de semana.